Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais, animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. E vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço,
e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram:
como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte a este monte disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte a este monte disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto.
Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho,
Aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte a este monte disserdes: Erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremo-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte a este monte disserdes: Erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremo-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus
que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser
sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento, a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia
nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a
imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte, a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremo-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte, a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá.
Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, e ler o Novo Testamento, a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler, então, o Novo Testamento. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, importante é a fé, é a crença. Jesus nos auxilia, nos ilumina e nos protege para sempre, eternamente. Concentremos-nos na nossa força interior. Os caminhos se abrem. Vamos fazer um trabalho de auxílio ao próximo. Dedicando-nos à prece, tendo uma compreensão maior, uma sabedoria, e vamos pedir a Deus que as forças infinitas, universais, vibrem em nós por toda a eternidade. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Essa propagação significa um trabalho de amor ao próximo. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora,
aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre